apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do advogado Dr. Rui Fragoso. O tema de hoje é o direito no Brasil. Nós estamos recebendo também o advogado Dr. Daniel Lara Moraes, que é advogado, que hoje nos honra aqui com a sua presença também na Tribuna Independente, e do jornalista Reinaldo Antônio Maria. Doutor Rui, o José Chevedin, ele é do Rio de Janeiro, ele faz a seguinte pergunta: quando irá acabar com estas ameaças de prisões em audiências ou esta falta de urbanidade dos funcionários ao atender os advogados? Pois isso desgasta a imagem dos advogados perante o público. É a pergunta que vem do Rio de Janeiro. Está acontecendo com frequência esse tipo de coisa, doutor? Ocorre, infelizmente, ocorre com frequência, não só no Rio de Janeiro, como também no estado de São Paulo. O dever de urbanidade é um dever do advogado para com o juiz, mas é também um dever do juiz para com o advogado. Para que isso ocorra de uma forma quase que inexistente, ou não ocorra mais, o adequado seria que a instituição realmente fortalecesse a sua comissão ou comissões de prerrogativas. Toda vez que um advogado fosse ameaçado ou não fosse tratado com o devido respeito, ele deveria não só imediatamente acionar a chamada comissão de prerrogativa da ordem, que deveria atuar de forma efetiva para diminuir esses abusos. Abusos que infelizmente ainda ocorrem, não só no Rio de Janeiro, no Brasil e também em São Paulo. Doutor Rui, uma manifestação aqui da advogada e provedora da Santa Casa de Olímpia, a doutora Helena de Souza Pereira, cumprimentando e manifestando a alegria de vê-lo aqui na Rede Vida de televisão. Eu também agradeço a doutora Helena, é uma grande satisfação eu estar aqui no Tribuna Independente. Eu quero também mandar um abraço à Helena. Fui recebido por mais de 180 advogados em Olímpia há aproximadamente 20 dias atrás, e me lembro perfeitamente da Helena e do seu marido, que é advogado. A eles, região de Olímpia, o meu grande abraço. Doutor Rui, a pergunta agora vai ser formulada pelo jornalista Reinaldo Antônio Maria. Reinaldo. Doutor Rui Fragoso, como o senhor vê o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça? Quais os pontos que o Conselho não tem observado e para quais pontos ele deve voltar a sua atenção? A conquista constitucional da criação de um Conselho Nacional da Justiça foi um grande passo no exercício final do processo de cidadania e de integração entre juízes, promotores e advogados. Eu acho que o Conselho Nacional vem exercendo um papel bastante relevante, não só na função correcional, mas também na função de mostrar caminhos que muitas vezes os tribunais acabam não enxergando. Eu acho fundamental essa passagem que o Conselho está dando no sentido de buscar alternativas para que os tribunais de justiça dos diversos estados da federação encontrem os seus caminhos mais adequados. Acho também muito importante as respostas que o Conselho tem dado aos reclamos nos casos em que há necessidade de um acompanhamento e até em alguns casos de punição de alguns poucos, graças a Deus, magistrados que não cumprem com a sua função adequada e que escapam do exame das corregedorias dos tribunais locais. Doutor Rui, a reportagem da Rede Vida hoje foi às ruas e nós proporcionamos aos transeuntes a oportunidade de perguntar diretamente para um dos grandes advogados do Brasil, que é o Dr. Rui Fragoso. Vamos, portanto, a mais uma pergunta do povo na rua. Meu nome é Reinaldo Calabria, sou representante comercial. Como sei que um advogado está me cobrando um preço justo para os seus honorários? Bom, existe uma tabela que é previamente estabelecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Há uma previsão até legal da criação dessa tabela. Existe uma discussão aí, a própria Secretaria da Receita Federal tenta coibir a existência dessa tabela. Essa tabela é um indicativo, ela é um indicativo mínimo daquilo que o advogado pode cobrar, mas ela é um indicativo. Na verdade, o que a população tem que ter em mente é aquilo que eu volto e falo sempre. O telespectador, são milhares e milhares que estão nos assistindo, tem que se convencer da necessidade de ter confiança no advogado em que buscam.
Quer dizer, você quando começa a procurar esse subterfúgio, será que ele está cobrando correto, será que ele não está cobrando? Está faltando o elemento essencial na relação de constituição cliente-advogado, que é o elemento confiança. E digo mais ao telespectador, de uma maneira geral, os advogados cobram até de forma bastante baixa. As remunerações estão estipuladas na tabela da ordem, é uma remuneração relativamente bastante baixa. Eu acho que a população tem que tirar um pouco essa preocupação associada à figura do advogado, de que ele cobra mais do que devia, faz menos do que pode. Essa é uma visão deturpada que a sociedade tem. Na verdade, o advogado é uma peça fundamental no exercício da cidadania. Digo mais, talvez a importância da função do advogado seja maior no quadro constitucional brasileiro. O advogado é uma coisa interessante, né? Quando ele está me defendendo, ele é maravilhoso, mas quando ele está na outra parte e tem talento, é terrível, não é? Quer dizer, é difícil agradar os dois lados, né, doutor? Não há dúvida nenhuma. Ainda mais eu que atuo na área de família, eu vivo constantemente isso. Amado pelo cliente, às vezes, espero, né? E odiado muitas vezes pela outra parte. Mas, na verdade, essa sensibilidade do cliente faz parte do dia a dia do advogado. O que tem que passar, o Daniel vive isso como eu vivo, é a necessidade da população ter confiança na profissão. Essa é uma das funções fundamentais que a instituição deve fazer valer, resgatar o princípio de que o advogado é de grande importância na sociedade. A sociedade deve voltar a confiar no advogado. A Constituição de 88, Monteiro, você me fez uma pergunta inicial, a Constituição abriu o leque de exercício da cidadania. E o advogado acompanhou esse leque de exercício, mas a estrutura do Poder Judiciário não acompanhou. E somos nós, advogados, que pagamos o preço por essa lentidão da justiça. Doutor, é muito interessante. Não para de chegar a pergunta aqui para os nossos telespectadores, mas antes de ler essas novas perguntas, eu queria que o Daniel me ajudasse. Vamos lá, Daniel. Doutor Rui, hoje há um grande clamor aí por conta da flexibilização das leis do trabalho, né? Das formas de trabalho hoje no Brasil. Em contrapartida, a nossa CLT é muito antiga e ainda, tanto no direito processual como no direito material nosso, em que pese ela ser muito moderna em alguns aspectos, ela ainda limita algumas questões. Como o senhor vê a questão dessa flexibilização, esse clamor aí, principalmente da classe empresária, e até mesmo de pessoas físicas, o trabalhador que busca o trabalho de formas diferentes, não mais sendo aquele registrado na carteira? Nós vivemos aí uma contradição, não só da legislação trabalhista, em princípio que busca o reequilíbrio da condição entre o empregado e o empregador, que naturalmente não existe, então a legislação já nasce com essa predisposição. Por outro lado, nós vivemos os antagonismos, né? O antagonismo de uma vida social maior, mais ampla, onde os direitos sociais são garantidos na plenitude, e a necessidade de uma flexibilização, muitas vezes, para a manutenção das relações de trabalho. Cada vez que você dificulta essa flexibilização, você tem naturalmente uma dificuldade no número de empregados e até na atividade empresarial. Essa dicotomia, que é você garantir os direitos sociais conquistados duramente pela sociedade brasileira, sem perder de vista a modernidade e a necessidade da evolução empresarial, é que constitui o equilíbrio ideal, ou seja, o ponto, a pedra de toque, para que você tenha uma relação entre empregado e empregador, entre empresário e empregado, de uma forma saudável. Nós vamos conviver com os avanços sociais que o Brasil conquistou, da mesma forma sem perder de vista os avanços tecnológicos e as necessidades de flexibilização que muitas vezes não ocorrem na legislação. Doutor Rui, nos Estados Unidos, há uma pesquisa que o profissional mais temido nos Estados Unidos é o advogado. No Brasil, em função de muitas ações de indenização, principalmente por danos morais, por situações sociais, os advogados, o direito também tem transpassado um pouco esta questão de indenizações. O senhor acredita que no rumo que nós estamos caminhando mais para um direito mais parecido com o dos Estados Unidos, com indenizações mais pesadas, com danos morais? Monteiro, É a tendência hoje. O Brasil resiste muito a essa supervalorização nas questões de indenização. Ao contrário dos Estados Unidos, que às vezes o erro numa extração de dente leva a uma indenização de $1 milhão, $2 milhões.
O Brasil, os tribunais ainda têm muita dificuldade numa aferição adequada dos danos materiais e dos danos morais, principalmente. Eu acho que o Brasil caminha lentamente para encontrar a sua posição própria. De equilíbrio, que é a posição em que tem que avaliar a potencialidade do dano, a potência daquele que causou o dano, de forma a também não permitir um enriquecimento ilícito daquele que reclama. Quer dizer, na verdade você não quer nenhuma indenização que seja aviltante, mas também não seja uma indenização, ou seja, chamadas indústrias das indenizações, que levem a situações absolutamente, como nós vivemos e vimos no Brasil, principalmente no estado do Maranhão. Houve uma necessidade até de uma ação do Superior Tribunal de Justiça restringindo os valores de indenizações milionárias que eram concedidas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.